ficar de pé, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 3, por gentileza. João é o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. E nós vamos falar nesse trecho. Quem puder ficar de pé, e quem não puder, tudo bem. Apenas fiquemos com reverência diante da palavra de Deus. É um texto um pouquinho longo, mas vamos ler assim mesmo. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu vos falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que está no céu, o Filho do Homem, aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Eu orei em secreto por essa palavra, agora estou orando em público. Estou declarando que eu dependo do Espírito Santo, que sem o Senhor nada posso fazer. Fala ao nosso coração por meio dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou sentindo que o pastor quer trocar o microfone. Realmente o som estava um pouquinho, a minha voz já não é lá essas coisas, né? Para cantar não dá, a minha chamada não é para cantar, a gente canta porque a gente adora a Deus, louva a Deus
Uns são chamados para cantar e outros para pregar, outros para edificar. Eu entendo que Deus me chamou para edificar. Então, dependo de Deus para que você seja edificado. Tomara Deus que eu não emita a minha opinião, porque uma vez o pastor Felipe da Lagoinha, numa pregação do YouTube que eu assisti, ele disse, ele falando, a minha opinião não serve para nada. O que te edifica é a opinião de Deus. Ele até foi meio incisivo, ele disse, a minha opinião pode botar na descarga e puxar a descarga. Ele estava pregando sobre Atos 3, a cura do aleijado, quando Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Isso é verdade, irmãos. A minha opinião, a opinião apenas de um homem, pode estar certa ou não, porque eu sou ser humano. Mas o texto da palavra de Deus que foi lido nesta manhã, pelo qual eu orei para que você seja edificado, ele vai falar de um encontro de um homem chamado Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. E o texto abre dizendo que Nicodemos, ele pertencia a um grupo religioso de Israel chamado fariseus. Havia alguns grupos em Israel, e eu vou falar rapidamente sobre os principais. As principais autoridades religiosas de Israel eram os saduceus e os fariseus. Havia também os essênios, mas os essênios eram um grupo assim que queria viver retirado. Acredito eu que os mosteiros da Idade Média até foi inspirado nisso. Achavam que não dava para viver na cidade, tinha que viver fora da sociedade. Paulo contradiz a opinião dele, dizendo que se a gente for pensar assim, era melhor a gente ser tirado do mundo, a gente tem que viver em sociedade. Mas os saduceus, eles não queriam viver em sociedade. Em contrapartida, os fariseus viviam, os saduceus não, os essênios. E os outros dois grupos que existiam além dos essênios eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus, corrigindo, os saduceus, eles pertenciam à classe política de Israel. Eles intermediavam o relacionamento da colônia judaica, já que Israel nesse tempo era colônia de Roma. Então os saduceus, eles mediavam o relacionamento político entre a nação e Roma. Já os fariseus, em contrapartida dos saduceus, eles eram um grupo mais assim, agarrado com a lei de Moisés. Embora os saduceus também fossem, mas os fariseus eram mais. Então eles criavam muita coisa, e os fariseus, junto com os saduceus, formavam o Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era um grupo de 70 líderes que se reuniam. Como hoje nós temos 11 ministros no STF, naquele tempo tinha 70 líderes dentre o povo, líderes religiosos que cuidavam da parte de julgar as questões do povo. Roma tinha proibido que eles tivessem autoridade sobre a pena de morte. Eles podiam julgar, e no caso de algum condenado, como eles fizeram com o Senhor Jesus, eles tiveram que submeter a Roma. Muito bem. Então, a questão dos fariseus, dos quais Nicodemos fazia parte com o Senhor, o embate deles, desse grupo com Jesus, não ocorre por causa de milagres. O embate entre Jesus e os fariseus vai ocorrer por causa dos discursos do Senhor Jesus. Nicodemos aproxima-se do Senhor. O texto fala aí que ele veio de noite. Como eu disse aqui, opiniões são opiniões, mas há muitas opiniões sobre isso. Uns falam que ele veio de noite porque ele não queria tirar Jesus do atendimento ao público. Outros falam que ele veio a Jesus de noite porque ele estava assim, como se tivesse envergonhado de ser uma autoridade e vir procurar uma pessoa que assim não pertencia ao Sinédrio para pedir conselho.
E alguns acham que isso é registrado aqui, que ele veio de noite, para que o ser humano saiba que a vida humana, ela é semelhante à noite. O homem precisa buscar alguma coisa, e uma das mensagens de Billy Graham, se não me engano o título é A Grande Procura, ele enfatiza muito isso, essa questão de que o ser humano nasce procurando alguma coisa. A nossa vida é uma eterna procura. Eu cresci dentro de uma religião, eu já contei aqui uma parte disso, e eu era até assim, me achava zeloso dentro daquela religião, eu queria ser até um sacerdote daquela religião, cresci assim, minha mãe era meu referencial espiritual, já que meu pai era indiferente, e eu achava que aquilo ali era o caminho, fui orientado assim. E você vai ver que essa questão de ser fariseu, nós temos na Bíblia muita coisa sobre isso, e eu gostaria de forçar você a pensar que a Bíblia fala de um outro fariseu, famoso no Novo Testamento, que é referência para todo pregador, para todo pastor, todo missionário, todo evangelista. Quem foi esse outro fariseu? Paulo, parabéns. A Bíblia fala que Paulo também, isso está lá em Atos 23, versículo 6, quando Paulo vai fazer a defesa dele, ele fala da origem dele, e ele diz que eu fui fariseu, e ele dá um detalhe, ele fala, filho de fariseu, ou seja, Paulo era um fariseu, que o pai dele também era fariseu. Então, quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensei, a gente precisa ter cuidado com o que ensina aos nossos filhos. Certamente, o pai de Paulo orientou Paulo a tornar-se um fariseu. Então, vamos tirar dentro do que nós vamos dizer aqui, uma liçãozinha disso. Tenha cuidado com o que você ensina a seu filho. Seja você um pastor, seja você um membro da igreja, porque tanto o pastor é um homem de Deus, como você, que é membro, também é um homem de Deus. A expressão homem de Deus tem 70 vezes no Velho Testamento e 2 vezes no Novo. Mas quando a Bíblia fala homem de Deus, e aqui nós vemos o encontro de 2 homens de Deus, um que é o Senhor Jesus, e para a sociedade Nicodemos era, o texto está dizendo, ele era um mestre da lei, como fariseu que era, ou seja, ele era um estudante do texto bíblico, do Velho Testamento aqui no caso. E como eu disse, o embate, o choque entre o Senhor Jesus e os fariseus não se dá por causa de milagre, porque o texto está dizendo que Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus por causa dos sinais. Eu não sei qual foi o sinal que Nicodemos havia visto, assim, se for dentro da cronologia bíblica, o único milagre que havia ocorrido aqui assim registrado foi a transformação de água em vinho. Mas parece que João não atentou muito para a cronologia, ele escreveu o Evangelho. A verdade é que Nicodemos ouviu falar de Jesus, e ele deve ter assistido a alguns milagres, e isso fez com que a consciência dele pensasse, porque entre as autoridades de Israel ele via discursos, mas ele não via sinais. Os sacerdotes falavam, como diz aí o ditado, né? Falar, completa aí, até papagaio fala. Falar é fácil, pregar não é difícil. Difícil é viver. Se não houver a dependência do Espírito Santo, qualquer pessoa que saiba falar, pode falar. Agora, falar pelo Espírito Santo, falar com a credencial de Deus, só quem passa por essa experiência que Jesus vai falar aqui com Nicodemos. Então, quando Nicodemos procura Jesus e fala assim, Senhor, eu sei, ele fala assim, eu sei que o Senhor tem alguma coisa fora do sinédrio, alguma coisa a mais, existe alguma coisa no Senhor que me deixa pensativo. É como se Nicodemos dissesse isso. Então ele fala, eu sei que o Senhor faz
não é de origem humana, o que o Senhor faz é de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Qualquer pessoa, irmãos, que lê a Bíblia, sinceramente, principalmente o Evangelho de João, e a senhora que é novinha, né, assim, não quer conhecer as coisas espirituais, senão não estaria aqui, eu creio que Deus quer falar com a senhora e quer falar comigo também através desse texto. Então, quem quer ter entendimento na Bíblia e ler o Evangelho de João, com sinceridade, o Evangelho de João, nele são selecionados alguns milagres, para que as pessoas entendam que Jesus não é um mestre como os filósofos, Jesus não foi um pensador, Jesus não foi mais um com Maomé, com fulano e com cicrano. Então, Nicodemos percebe que em Jesus existe algo que não existe mais ninguém, porque os outros, como eu disse, ele não tinha visto os outros fazerem nada a não ser falar, né? Parlamento, quer dizer, parlar é a palavra italiana, falar. Político fala muito, não é isso? A gente está vendo aí muita promessa e pouca realização. A ONU se reuniu recentemente aí, muito discurso, muita coisa, mas na hora da prática outra coisa. E Nicodemos viu em Jesus algo além de falar. Então ele chega e diz: Senhor, eu sei que o Senhor tem alguma coisa diferente. No Senhor existe, isso aí está logo no começo do texto, tem alguma coisa em ti, Senhor, que não é comum. O que o Senhor faz tem que vir de Deus, porque ninguém pode fazer isso. Por exemplo, ele diz, né, daquele cego, diz: ninguém jamais abriu os olhos de um cego. Jesus abriu. Ninguém andou sobre as águas. Jesus andou. Nenhum ser humano deu ordem à natureza e a natureza obedeceu, a não ser Jesus, que mandou, como o pastor já pregou aqui mais de uma vez, as ondas e o mar se aquietarem. Ninguém, é isso, irmãos, o que me apaixona por Jesus é isso, que quando eu olho, e eu sou um curioso da história, eu gosto demais de história, eu olho, estudo as guerras, os homens, os filósofos, por que falou, e eu não vejo ninguém como Jesus. Ninguém ocupa um lugar no meu coração semelhante ao de Jesus. Eu quero dizer diante da igreja: Jesus Cristo é o meu Deus, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, e Ele vai conduzir o entendimento através desse diálogo com Nicodemos. Quando Nicodemos tenta entrar na questão religiosa, Jesus tira o foco. Quando Nicodemos fala: o Senhor, Jesus diz assim, como se desse uma cortadinha nele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo a Nicodemos: não é porque você pertence a um grupo religioso que é rigoroso, que observa práticas como jejum, oração, ou seja ensinado a fazer boas obras. Essas coisas não dão resposta à existência humana. A única coisa que coloca o homem em um relacionamento com Deus é o novo nascimento. E quando Jesus toca na questão do novo nascimento, a cabeça de Nicodemos é levada para o nascimento natural. E ele fala: Senhor, como é que pode isso? Depois que uma criança sai do ventre da mãe, eu que nasci com 5 quilos e pouco, não dava para... Saiu, não tem como voltar mais. É isso que Nicodemos vai dizer: Senhor, como é que pode um ser humano, depois que sai da mãe, o Senhor está falando nascer de novo? O que é isso? E é isso que Jesus vai, e eu peço a Deus que nesse não tão grande tempo eu possa te ajudar a entender isso aqui. Então Nicodemos leva a coisa para essa questão do nascimento, e Jesus leva a coisa para o campo espiritual. E quando Nicodemos rebate dizendo que ninguém pode voltar ao ventre da mãe, Jesus, além de dizer que não pode entrar, ele vai ser mais enfático, ele vai dizer: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E aí, meus irmãos, nós chegamos à pergunta de Nicodemos, dizendo assim, aí no versículo 9, Nicodemos perguntou a Nicodemos, como pode ser isso? Aí Jesus diz a ele, você é um mestre de Israel e você não entende isso? E aí Jesus, assim como Nicodemos trouxe uma expressão no plural, como se ele viesse representando o Sinédrio, Nicodemos disse, nós vemos que o Senhor faz alguma coisa espiritual. Jesus diz assim, asseguro-lhe que nós, aí Jesus também responde no plural no versículo 9, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E Jesus continua dizendo o que eu escolhi como tema dessa pregação. Jesus diz assim, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que está no céu. Mas antes, no versículo 12, Jesus diz assim, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu vos falar de coisas celestiais? O Jesus está tirando a atenção de Nicodemos de uma conversa a nível terreno, e eu escolhi como tema dessa pregação exatamente essa frase, as coisas dos homens e as coisas de Deus. Essa expressão, irmãos, ela não está só nesse texto. Vocês lembram quando o apóstolo Pedro quis se opor ao Senhor Jesus e à cruz? Jesus repreendeu Pedro e disse, você não entende das coisas de Deus, mas só das coisas dos homens. Existem coisas que são dos homens, mas existem coisas que são de Deus. Quem dera que todo ser humano se dirigisse ao Senhor Jesus para saber de coisas espirituais. É o que Nicodemos fez, e Jesus vai dar uma orientação segura a ele, dizendo que o novo nascimento é a porta para o contato com Deus. Eu posso estar dentro de uma religião como Nicodemos estava e não ter entendimento nem comunhão com Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? Como eu disse anteriormente, eu vivi dentro de uma religião, mas teve um dia na minha existência que eu me senti impactado. Por isso que Jesus vai levar Nicodemos aqui a entender. E esse impacto, o pastor já falou aqui que teve um dia que ele teve um encontro com Deus, como se ele sentisse Deus eu lembro bem que o pastor contou isso aqui, face a face com ele. Isso é o novo nascimento, é o encontro da alma com o Criador. É a pessoa chegar à conclusão que a resposta para as coisas que ela precisa não está na boca do professor da faculdade. A resposta para o que ela precisa não está na boca de um filósofo. A resposta para o que ela precisa não está na boca do médico a quem ela admira, porque é muito inteligente. Tudo isso são coisas boas a gente estudar, mas são coisas humanas, coisas terrenas. E coisas terrenas. Eu sei que por exemplo, quando eu era novo na Marinha, a Marinha fazia uma coisa erradíssima, eu botava lá 2 litros de suco, era o jarrão, e eu tomava aquilo ali tudinho, e era suco artificial. Se eu continuasse fazendo isso, eu estaria com a barriga bem maior hoje, doente. Então, coisas terrenas, eu descobri que eu devo ter bom senso para eu ter saúde, e hoje eu tomo no máximo, na refeição, um copo de 200 ml. Coisas terrenas. Mas, além disso, eu tive um dia um encontro espiritual com Jesus. Eu ouvi a palavra de Deus e ela remoeu no meu coração, e ela disse a mim, eu não entendi tudo na hora, mas eu entendi isso, que só em Jesus está a resposta, e Jesus vai endossar isso aqui. Quando Nicodemos está duvidoso, Jesus diz assim, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. E depois disso, Jesus vai conduzir a conversa para a cruz.
Jesus vai conduzir a conversa para a cruz e ele vai falar da experiência de Israel no deserto. Está lá em Números capítulo 22, quando Moisés passou por uma situação. Então presta atenção nisso. O que aconteceu com Israel que Jesus fala aqui com Nicodemos? Jesus fala assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, isso ele está dizendo a Nicodemos, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está dizendo a Nicodemos que a experiência do novo nascimento, ela passa pelo entendimento do que Jesus fez por nós na cruz. Você precisa entender que Jesus fez por nós na cruz. E ele vai chamar a atenção para a cruz e ele diz, olha, teve um dia que aconteceu uma coisa em Israel e Nicodemos sabia disso. E o que foi que aconteceu? Israel começou a reclamar da direção de Deus, da direção de Moisés, dizendo que a comida de Deus era a comida enfadonha, que era o maná. E aí surgiram, enviadas por Deus, umas serpentes, começaram a picar o povo, muita gente começou a morrer. E aí o povo foi a Moisés e falou, ora por nós, para essas serpentes saírem. E a Bíblia diz que Moisés orou, e Deus falou assim, Moisés, faça uma serpente de metal e põe numa haste e levante. E quem olhar para essa serpente de metal, o veneno da serpente física vai ser anulado. Então, cada judeu que olhasse para a serpente, aquele veneno da serpente física seria anulado. Essa serpente de metal, ela era um símbolo do Senhor Jesus, que seria levantado na cruz por nós. E Jesus leva Nicodemos a entender isso. Ele diz, assim como, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado. E aí vem aquela famosa frase que todos os cristãos conhecem, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus está tirando a atenção das coisas terrenas para as coisas celestiais. Então, como aquela serpente foi um instrumento de cura para as pessoas, Jesus é um instrumento de cura para a nossa ignorância, para a nossa incredulidade, para a nossa carnalidade. Isso é tão profundo que Paulo diz que quando Jesus foi morto, isso está em Romanos 6, nós fomos incluídos na sua morte. Quando você foi batizado, o batismo é um símbolo de morte, você morreu com Cristo. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou com Cristo. Então, é para isso que Jesus chama a atenção para a cruz. Ele vai levar a mente de Nicodemos a entender isso, e Jesus vai dizer mais na frente, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele está dizendo a Nicodemos o que ele vai falar lá em João no capítulo 11, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como Nicodemos, eu disse, veio a Jesus de noite, momento de trevas, não é a minha opinião, não é a verdade. E agora Jesus diz lá, mais na frente, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem não segue Jesus é inseguro. Quem não tem Jesus não sabe de onde vem nem para onde vai. Jesus diz aqui, o Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo sopra na África, chama os africanos. O Espírito Santo sopra no Peru e chama os peruanos. O Espírito Santo sopra
Na América do Norte chama os norte-americanos. O Espírito Santo sopra no Brasil e o Espírito Santo sopra na Igreja Presbiteriana do Fonseca para dizer a você que Jesus foi levantado na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, eu nunca disse isso aqui, mas toda vez que eu vou pregar, é como se uma voz chegasse no meu ouvido e falasse assim: fala de Jesus, fala do sangue de Jesus, fala do senhorio de Jesus, fala da volta de Jesus. Se alguém quiser chamar alguém para falar sobre casamento, eu não entendo muita coisa não. Se alguém quiser chamar alguém para falar sobre finanças, também eu não tenho. Essa semana um amigo meu quis me explicar a bolsa de valores. Eu falei: irmão, eu não tenho interesse. Ele deu uma explicação tão longa. Eu falei: irmão, não tem interesse não. Eu não quero ficar rico não. Eu quero ter Jesus como meu Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Risada, né? Mas é verdade, irmãos. O meu alvo não é ouro, não é euro, não é prata, não. Eu ambiciono Jesus, porque Jesus é essa luz que veio ao mundo para iluminar todo homem que nasce. Eu nasci nas trevas, mas Ele iluminou a minha existência. Um dia eu me senti na fossa, mas Jesus me tirou da fossa. Quando eu estava doente, Ele estava comigo no leito. Se eu voltar para o leito, Ele vai estar comigo. E vai chegar o dia que eu serei levado desse mundo. E Jesus está falando aqui de coisas celestiais. Eu vou precisar de Jesus na eternidade. Eu preciso de Jesus na eternidade. Eu preciso de Jesus aqui no planeta Terra. Eu quero fechar fazendo uma comparação para você das coisas terrenas e das coisas celestiais. O que é que diz o primeiro versículo da Bíblia? Eu queria que, sem olhar para a Bíblia, sem colar, você falasse. O que é que diz o primeiro versículo da Bíblia? Vou te ajudar. No princípio, criou Deus. Vamos pensar nisso. No princípio. Então Deus criou dois ambientes. Dois ambientes. Deus criou o quê? E Deus criou a terra. Deus habita fora do tempo, coisas celestiais. Deus criou a eternidade, mas Deus está acima da eternidade, tanto que Jesus é chamado de Pai da eternidade. Deus criou a eternidade, mas Deus criou um planeta chamado Terra. Eu falei que a ONU se reuniu com 193 países e tratou de coisas terrenas. Ambiente físico, humano, e também existe um ambiente espiritual. Deus criou os céus e terra. Não estou perdido não pense isso não. Muito bem, só que a palavra de Deus nos ensina que esse ambiente eterno, chamado céu, ele será o meu destino, mas para que ele seja o meu destino, depende do modo como eu levo a minha vida na terra. Então Jesus diz: ninguém subiu ao céu. Então as pessoas falam assim: eu não sei o que é que tem do outro lado. Quem fala isso está chamando Jesus de mentiroso. E fala assim: ninguém nunca veio de lá. Jesus está dizendo aí: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que veio do céu. Então Jesus veio de lá. Então existe um ambiente espiritual onde Deus habita, que não tem começo nem fim, e existe um ambiente físico que tem começo e fim. Eu tive início, nasci em 1956, vai ter um dia que vai chegar meu último ano, e vocês vão falar: o pastor Juscelino faleceu, vamos chorar um pouquinho, lembrar, mas daqui a pouco esquece. Começo e fim. A igreja presbiteriana teve começo, foi fundada no ano tal, vai ter um dia que ela vai ficar aí, mas nós vamos para o Senhor. Então, existe esse ambiente espiritual das coisas celestiais, existe um ambiente físico. Para eu herdar um ambiente espiritual, e a Bíblia diz que Deus quer que eu seja o herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, depende de como eu ando aqui na terra. Jesus está dizendo isso a Nicodemos.
A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quem faz de Jesus a sua luz, aqui na terra, tem lugar garantido no céu. A terra tem prazo de validade. A terra foi criada e vai chegar o dia em que a terra vai passar. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Mas lá onde Deus habita, não haverá fim. E você está destinado a herdar a eternidade, porque você recebeu no seu coração o entendimento das coisas celestiais. Então o Evangelho não é para pregar ouro, riqueza, fazenda, carro. O Evangelho é para dizer a você que a sua vida aqui na terra é uma preparação para a sua vida na eternidade, que você não pode viver de qualquer jeito, que você tem que deixar a mentira, que você tem que deixar o adultério, que você deve procurar deixar a fofoca, que você não deve roubar. Embora essas coisas não seja por essas coisas que você vá ser salvo, mas essas coisas são fruto, são ações de quem é salvo. Então a sua entrada na eternidade depende do que você fez de Cristo aqui na terra, coisas terrenas e coisas celestiais. Jesus está falando a Nicodemos que o vento sopra onde quer, mas que existe um céu. E ele diz aí na conclusão do texto que a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele diz: quem é da luz vem para a luz. Quem ouve o Evangelho precisa sentir a voz do Espírito Santo no coração dizendo assim: olha, presta atenção nisso, porque isso é vida ou morte. O Evangelho, irmãos, é uma palavra, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Cristo tem 18 anos, eu tenho 66, eu preciso de Cristo com 66 anos. Christian precisa fazer de Cristo a mesma coisa que eu fiz. Gabriel, a mesma coisa. Ter em Cristo a meta, o guia, o condutor, o cabeça, o líder, aquele que vai nos levar para as mansões celestiais. Por que existe uma urgência disso? Porque eu não tenho gerência sobre a vida física. Eu disse que eu tenho prazo de validade. Eu nasci no ano, mas não sei quando, já cheguei a 66. Não sei se tem mais 10, mais 20, mais 30. Uma coisa eu sei: quantos anos eu viver, eu quero viver para a glória de Cristo. Eu quero dizer a Ele que o meu corpo não é meu, mas é dele. A minha mente não é minha, mas é dele. Os meus recursos não são meus, mas são dele. Eu não tenho nada. Vai chegar o dia em que vai ficar tudo aí. Mas uma coisa eu vou levar: a fé em Jesus. Jesus está ensinando a Nicodemos que as coisas celestiais, elas têm que prevalecer na nossa vida, que nós vivemos na terra, comemos, bebemos, dormimos, mas isso não é o foco da nossa existência. Porque quando Jesus falou da volta dele, ele disse que uma das características dessa época seria essa: as pessoas vão comer, beber, casar-se, dar-se em casamento e fazer disso o foco da sua vida. Eu como, eu sou casado, eu pago conta, mas acima disso eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Eu falo com Ele todo dia, porque Ele está vivo. Ele é meu Pai, Ele é meu guia, Ele é meu líder, Ele é meu Deus. Faça Ele milagre ou não faça, o milagre é o menos importante. O importante é a salvação da minha alma. Mais importante do que ser membro de uma igreja evangélica, mais importante do que ser casado, mais importante do que ser pai, é ter Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Meus irmãos, o vaso é de barro, cheio de defeito, cometi falhas aqui, com certeza deixei de dizer alguma coisa, mas o que eu entendo que Deus colocou no meu coração, dentro do possível, eu passei para você. A luz veio ao mundo. Fique sob essa luz, porque quem sai da luz anda em trevas e não sabe para onde vai. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.